Me diz uma coisa: quantas vezes você já se pegou pensando em algo que aconteceu há anos, uma escolha errada, uma decepção, ou uma palavra que te disseram e sentiu aquela mesma pontada de dor no peito, como se aquilo tivesse acontecido hoje? Muitas vezes a internet e os discursos de motivação vazia nos dizem: esquece o passado, olha para frente, deixa para lá. Porém, quem já viveu mais um pouquinho, quem já tem uma experiência maior da vida, sabe que não dá para simplesmente apertar um botão e fazermos de conta de que esquecer tudo o que já vivemos. Hoje nós vamos fechar uma trilogia emocionante sobre a genial Conceição Evaristo. Se quiser saber um pouco mais dessa escritora e de sua obra, assista os vídeos anteriores após esse, claro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do superpoder que toda mulher tem, mas que muitas vezes, em muitos momentos, ela acaba usando contra si mesma. E isso está associado à nossa memória, às nossas vivências, às nossas dores. Às vezes é preciso que a gente pare de brigar com o nosso passado e aprenda a fazer as pazes com ele. Sabe qual é um dos maiores erros que cometemos? É que costumamos fazer uma de duas coisas com as nossas lembranças dolorosas. Ou a gente tenta enterrá-las bem lá no fundo da nossa alma, das nossas memórias, fingindo que está tudo bem. E aí, como conversamos no vídeo anterior, o nosso corpo adoece. Com as dores, aquelas dores que muitas vezes calamos, o nosso corpo acaba adoecendo. Ou então, uma segunda opção, a gente fica remoendo essas lembranças, fica remoendo. É como cutucarmos uma ferida que estava tentando se fechar, que estava tentando se curar. E nesse entrelaçar de atitudes, acabamos acordando o fantasma da culpa e do ser, do arrependimento. Mas Conceição Evaristo traz uma terceira via, que é de uma beleza, de uma maturidade espiritual absurda. Ela nos ensina que o passado não deve ser ignorado e nem temido, ele deve ser acolhido. E é sobre isso que fala um dos poemas mais lindos e curativos dessa autora, chamado Recordar. Peço que você tente se concentrar um pouco na escuta desse poema e tente entender a sua essência. Recordar é preciso. O mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos, transborda-me a vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Ninar a memória, um termo interessante, né? Como acalentar, acolher, ninar. Você já tinha parado para pensar nessa expressão? Nós ninamos um bebê que está chorando, assustado, precisando de aconchego, de proteção. E Conceição Evaristo usa essa metáfora para nos dizer que a nossa versão do passado, aquela menina que quebrou a cara, que se decepcionou, que não teve a infância que muitas vezes desejou, aquela mulher que aceitou muitas vezes menos do que merecia, aquela que falhou ou que foi machucada, ela não precisa de julgamentos, ela precisa de colo, de ninar, de aconchego, de acalentar. E Conceição Evaristo, ela traz muito esse debate, essa questão sobre o remexer da memória, a compreensão que devemos ter pelo nosso passado. Ela faz isso trazendo as memórias desde as suas ancestrais, como nós já vimos em outras obras, em outras leituras. Este poema, que tem como título Recordar é Preciso, a autora traz essa discussão, ela traz esse lembrete de que não é preciso fugirmos do nosso passado, mas aprendermos a olhar para frente. Quando ela diz, sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Então, muitas vezes nós achamos que algo que nos feriu no passado, que um passado doloroso, seja na infância, na adolescência ou até mesmo já na vida adulta, que pode nos aprisionar, que pode nos limitar. Se reconfigurarmos isso, ter uma nova versão desse passado e aprendermos a olhar talvez com outros olhos e passarmos a tirar a aprendizagem sobre isso.
que é que eu posso tirar de melhor daqui, da minha dor, do meu sofrimento, dos meus medos, dos meus traumas, e não deixar que isso imobilize a minha vida, que me deixe imobilizada, incapaz de lutar por aquilo que sonho, pelos meus propósitos ou pelos meus objetivos. Então esse poema, que não é tão extenso, não é tão grande, mas ele traz uma abordagem para a vida, de aprendermos a recordar, a lembrar do nosso passado com um olhar reconfigurado, com um olhar diferente, com um olhar de aconchego, de ninar, de entender aquilo que precisamos melhorar em nós mesmos, que precisamos encontrar muitas vezes força em um passado que nos causou medo, que nos trouxe uma sensação de pessoas incapazes, insuficientes. É aprender a ressignificar essa dor, a ressignificar esse passado, que talvez seja um fantasma que nos amedronte, mas que precisamos ressignificá-lo. Trazer essas recordações não quer dizer que estejamos mexendo em nossas feridas ou em nossas dores, mas essa necessidade de que recordar é preciso é para que o ontem não sangre mais. Enquanto tivermos rancores, raivas do nosso passado, ele vai continuar sangrando no nosso presente. Vai estragar muitas vezes os nossos relacionamentos, vai sabotar a nossa carreira, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos. É como se minasse, como se destruísse a nossa autoconfiança. E a nossa verdadeira motivação para levarmos a vida de uma forma mais leve e com mais coragem de enfrentarmos nossos desafios não é fingindo que nunca caímos. A verdadeira força vem de olhar para as nossas cicatrizes e entender que elas não são marcas de derrota, mas sim símbolos de sobrevivência e de resistência. Viveu aquele dia que achou que não iria aguentar, quando você sobreviveu a uma perda, a um desemprego, a uma dor, a uma crise de ansiedade. E se você está aqui hoje me assistindo é porque você venceu 100% desses dias difíceis. Então, um pequeno conselho que deixo para hoje, inspirado nessa obra, na obra da grande Conceição Evaristo, é este: pare de carregar o seu passado como um saco de pedras nas costas. Transforme o seu passado em um solo firme sobre os seus pés. Pegue a sua memória, acalente aonde dói e ajude a se construir ou a se reconstruir nessa mulher extraordinária que você é ou que você pode ser. E se esse poema e essa reflexão de alguma forma abraçaram a sua alma hoje, não sai desse vídeo sem deixar o seu gostei. É o seu clique que ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para outra mulher que talvez também esteja precisando ouvir um pouco essas palavras e acalentar a sua memória. Se inscreve no canal se você gosta de leitura, de literatura, de discussões e reflexões a partir de textos e obras literárias, e pense o que você precisa perdoar em si mesmo hoje para que o seu ontem pare de sangrar e pare de trazer dores à sua alma. Vamos nos acolher, porque juntas seremos sempre mais fortes.